Olá pessoal, tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal, o canal Neureka. Eu sou o professor Marcos dos Anjos. E hoje no Neurélio, lembra? Nosso canal tem aquela linha do Neurélio, onde nós usamos algumas palavras-chave, né, para descrever para vocês o estudo das neurociências. Então, a palavra-chave é neurohistologia, ou seja, o estudo, logia, né, do latim, o estudo do tecido nervoso. Tá legal, pessoal? Dando continuidade, na verdade, a um vídeo que nós fizemos há um tempo atrás de neurodesenvolvimento. Tá ok? Então, hoje a palavra-chave é neurohistologia. Muito bem, vamos lá então? Roda a vinheta. Quando nós tratamos daquele outro vídeo relacionado ao neurodesenvolvimento, nós tratamos do desenvolvimento do sistema nervoso a partir da concepção. Lembra disso? Nós tínhamos ali então uma mulher, um homem, que portanto resolveram aí ser pai e mãe, e portanto a partir de lá nós desenvolvemos todo o embrião. Lembra? Chegamos na verdade a formar o embrião, mas aquilo que nos interessava, que era o sistema nervoso desse embrião, até porque é neurociências, então vamos falar somente do sistema nervoso. Bom, quando se trata do neurodesenvolvimento, o objetivo é dar origem ao tecido nervoso, ok? E quando nós tratamos de tecido nervoso, a base fundamental de um tecido são suas células. Eu sempre abrevio assim, tá pessoal? Células, tá ok? Então, as células que formam o sistema nervoso são basicamente dois tipos. São os neurônios, tá? Esses muito conhecidos, normalmente nos nossos cursos ou palestras que nós trabalhamos aí, mesmo com os alunos, né, na graduação e na pós, sempre neurônio é a primeira célula que aparece. O pessoal sempre tem essa lembrança, né, sobre neurônio, mas parece que até parece que é a mais abundante no sistema nervoso. Mas a maioria das pessoas tem uma surpresa quando eu falo que existe um outro tipo de célula, que são chamadas células gliais ou neuróglia. Então, os neurônios e as células gliais formam o sistema nervoso. Se você pudesse realizar um corte histológico e olhar, o que você vai ver na microscopia? Você vai ver tipos celulares, onde eu tenho os neurônios e as células gliais ou neuróglia. Até é interessante quando a gente está falando sobre isso, como eu disse, a maioria das pessoas lembram de neurônio, mas neurônio representa somente 10% do sistema nervoso. Isso quer dizer então que uma célula que é desconhecida da maioria das pessoas é exatamente quem? As células gliais. Isso para muitas pessoas é uma novidade, para os alunos normalmente rola, né? Sempre essa novidade, eles sempre comentam sobre isso. Tá? Se nós fôssemos traduzir isso em números, a gente teria que dizer que neurônios, esses 10%, na grande maioria das literaturas, traz como, em números, tá? Os neurônios, eu vou botar aqui em cima, assim, ó, seriam 100 bilhões de neurônios, tá? O que quer dizer que, repare que a relação de neurônio para glia é de 1 para 9, então, as células gliais teriam 900 bilhões, né? Então você veja, quando nós falamos de 100 bilhões, 900 bilhões, nós estamos formando então todo o sistema nervoso central, vamos dizer assim, né? Tá bom? Então, algumas pesquisas, até mais recentes, têm apontado que eu não chegaria exatamente a ser 100 bilhões de neurônios, e sim um número aproximado entre 85 e 90 bilhões, tá bom? Então,
a maioria, como eu disse, das referências, você vai ver ainda como 100 bilhões de neurônios. Tá legal, pessoal? Bom, de maneira geral, essa construção surpreende muito as pessoas, né? Porque, como elas sempre lembram de neurônios, acredita-se, portanto, que eu teria um número muito maior de neurônios. E não é bem assim que acontece, como você já está vendo por aqui. Quando nós tratamos de neurônio e glia, portanto, eu juntando esses 100 bilhões com esses 900 bilhões de glia, nessa relação que eu disse de 1 para 9, eu vou formar todo o sistema nervoso central, né? Então, se você pegar aqui, ó, quando nós tratamos, né, ó, no neurodesenvolvimento, se eu pegar um cérebro, ó, assim, ó, eu tenho aqui uma distribuição de neurônio e de glia, né? Então, eu até tenho uma peça aqui para mostrar para você. Primeiro eu vou terminar aqui, ó, o cérebro, aí depois vocês vão lembrar que aqui tem o tronco encefálico e o cerebelo. Fazendo a divisão, eu disse que daqui para baixo seria a medula espinhal. Então, vou até botar para vocês aqui, para vocês ir lembrando. É sempre bom relembrar, né? Então, aqui eu tinha, de maneira geral, o cérebro, o cerebelo, que eu chamo de clo, aqui, né? Depois eu tenho o tronco encefálico, que é dividido em mesencéfalo, ponte e bulbo. E aqui, como eu disse, a medula espinhal. Tudo isso eu chamei, na questão lá, no nosso vídeo sobre neurodesenvolvimento, eu chamei tudo isso de encéfalo. Por quê? Cérebro, cerebelo e tronco encefálico é o encéfalo, tá bom? E tudo isso ficava dentro da sua cabeça. Por isso que eu faço esse risquinho aqui, às vezes, sabe, pessoal? Para dividir o que é encéfalo do que é medula espinhal. Tá legal? Então, essa apresentação, eu trouxe para você hoje uma representação aqui para você entender um pouquinho. Olha só que legal. Essa peça aqui, ó, que é uma peça artificial. Olha só. Tá vendo? Isso aqui é o nosso encéfalo. Eu tenho aqui um hemisfério cerebral, vou botar como se fosse o meu aqui, tá vendo? Assim, tá vendo? Ó, tá? Então esse aqui seria o hemisfério cerebral, vou separar, direito, e o hemisfério cerebral esquerdo, tá vendo? 2. E aí eu vou juntar os dois novamente. É assim que fica dentro da nossa cabeça, os dois hemisférios cerebrais, tá bom? Aí você pode ver aqui em marrom, né? Tá um marronzinho aqui assim, ó, e ele é mais posterior, a posição é assim, né? Vou fazer assim de novo. Isso aqui é anterior, isso aqui é posterior, tá vendo? Aí isso aqui é lateral, tá vendo? Lateral seria essa região aqui, lateral. Aqui a lateral esquerda e aqui a lateral direita, tá vendo? E aqui, o que você vê assim, ó, é a face medial. Eu estou vendo por dentro, tá legal? No cérebro, por exemplo, que você está vendo aqui, tá bom? Como eu estava dizendo aqui, essa parte marrom aqui atrás, ó, mais posterior, portanto, é o cerebelo. Vou mostrar para você. Olha como é que ele ficaria escondido nessa posição, nessa vista, que nós chamamos de vista anterior. Ele fica escondidinho, porque o cerebelo dá para ver principalmente na vista inferior, quando eu mostro a parte de baixo. Tá vendo? Aí eu vejo aqui o cerebelo, ó. Tá vendo? Aí na vista, assim, essa vista antero, pega um pouquinho da frente, e essa vista mais inferior, antero-inferior, eu vejo bem o cerebelo e vejo essa estrutura aqui, ó, bem no meio, que é chamada tronco encefálico. Tá vendo? Aí eu tenho a parte de cima do tronco encefálico, que a gente chama de mesencéfalo, a ponte, que é esse gordinho, né? E aqui o bulbo, que é esse finalzinho aqui, vou botar bem pertinho assim. Então eu tenho o mesencéfalo aqui em cima, a ponte, que é o gordinho, e o bulbo, tá vendo? Ah, professor, o que é essa bolinha aqui? É uma representação do que seria a glândula hipófise, tá bom?Essazinha aqui, para você entender. Então, olha só, quer ver? Eu vou tentar mostrar para você, às vezes o nome, para você entender o desenho, seria mais ou menos o quê? Olha só, tá do ladinho, olha só que legal. Ó, tá vendo? O cérebro, o cerebelo que eu estou segurando aqui, ó, que é isso aqui, ó, o clo aqui, ó. Deixa eu ver se eu vou botar a mão assim, ó. Tá vendo o clo aqui? Tá vendo? Seria assim, tá vendo? Então, cérebro,
cerebelo, e aqui você está vendo um pedacinho do tronco encefálico. Tá legal? Eu poderia mostrar para você também, deixa eu botar essa peça em cima da mesa aqui, eu poderia mostrar para você assim também, ó. Olha só que legal assim. Eu tenho o cérebro, tá vendo? Aí eu tenho o cerebelo, olha o cerebelo aqui e o cerebelo aqui, tá vendo? E depois o tronco encefálico, tá vendo? Aí eu tenho o mesencéfalo, tá vendo aqui, ó, a ponte, tá vendo que é o gordinho, que a gente fala que é o gordinho, aqui o ponte, ó, tá vendo? A ponte. E aqui o bulbo, tá bom? Então, o que você está vendo aqui seria a metade do encéfalo. Lembra que eu falei? Metade, porque a gente fez um corte, a gente separou. Não se esqueça que isso fica assim, tá vendo? Então, eu tenho 2 hemisférios cerebrais, eu tenho 2 hemisférios cerebelares, ó, 2 hemisférios cerebelares. Tá bem juntinho para você ver aqui. 2 hemisférios. Assim como tem um hemisfério cerebral esquerdo, tem um hemisfério cerebelar esquerdo. Assim como tem o hemisfério cerebral direito, tem o hemisfério cerebelar direito. Tá? E o tronco encefálico é um só. Tá ali o mesencéfalo, a ponte, que é tudo isso, e o bulbo. Tá legal, pessoal? Então, o que a gente está tentando mostrar para você aqui? Que isso aqui seria o seu encéfalo. Por que você está falando isso aqui, professor? Simplesmente porque tudo que você está vendo aqui é o quê? É formado pelo tecido nervoso, tecido. Ou seja, o que eu encontro aqui? Eu encontro neurônio e as células gliais. Tudo bem, pessoal? Essa é uma forma de apresentação a partir do neurodesenvolvimento. Porque o neurodesenvolvimento forma o tecido, e o tecido é formado por célula. Então, o que eu vejo? Na verdade, se eu cortasse um pedacinho aqui e olhasse no microscópio, eu veria neurônio e glia. Pode parecer interessante para você, mas como eu disse, só 10% neurônio e 90% é um tipo de célula que a maioria não conhece, as células gliais. A gente vai falar nos próximos vídeos um pouco sobre o que é neurônio, como funciona neurônio, e vamos falar também sobre as células gliais, um pouquinho de cada uma, porque tem muita coisa para ser dito. A gente sempre busca falar de uma maneira que fique um pouco mais fácil esse primeiro contato com as neurociências. Tá legal, pessoal? Abraço para vocês. Não se esqueça, se estiver gostando daquilo que a gente estiver colocando no canal, estiver apresentando na forma do Neurélio, dá um joinha lá para nós, nos ajuda bastante. Compartilha, porque tem muita gente que às vezes também tem curiosidade, mas desconhece, né, o canal. Então compartilha com o pessoal e, óbvio, se inscrever se achar que vale a pena. Tá legal, pessoal? Um abraço, tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.